Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Vamos nessa semana, em nome do Senhor Jesus, no decorrer da nossa lição sobre o santuário, a coluna da nossa fé, estudaremos a construção e erguimento do santuário. Que Deus nos dê o seu espírito de sabedoria, de compreensão e entendimento. O verso áureo da nossa lição diz assim: conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Então, o tabernáculo ele foi ordenado por Deus para que todo filho de Israel pudesse se empenhar nesse trabalho. Deus passou a Moisés, que era o superintendente desse trabalho. A primeira pergunta nos fala quem foi o superintendente da obra de construção do tabernáculo. 38, 21 do Êxodo diz assim: esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, quem ia superintender, quem ia administrar aquele trabalho, era Moisés, diz aqui o texto da palavra de Deus, né? Então, isso aqui era uma ordem dada de Deus para Moisés, e os levitas seriam aquela tribo que iria trabalhar, né? Nesse ministério tão sagrado como a gente conhece. Somente a tribo de Levi foi que coordenou o trabalho espiritual desse tabernáculo. A segunda pergunta diz: quem dirigiu o serviço especializado? Quem se ligou a ele na obra? Então vamos ver quem foi que dirigiu o trabalho, a quem se ligou essa obra. No 31 do mesmo livro do Êxodo, 31, verso de 1 a 6, diz assim: disse, pois, o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Basleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em levantamento de pedras para engates e em telhadura de madeira, enfim, todo o trabalho e todo o ofício. E eis que eu tenho designado com ele Aiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te hei ordenado. Então, quem dirigiu esse trabalho especializado, quem se ligou a esse trabalho, além de Moisés e muitos outros, este homem aqui chamado Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Esse homem era um artífice, ele era um construtor. Então Deus encheu de Espírito Santo, deu entendimento em toda a ciência, né? Todo o material, em bronze, em ouro, prata. Então esse homem ele sabia manejar como fazer
os apetrechos, pode-se dizer assim, os apetrechos que iriam fazer parte desse tabernáculo, tanto em madeira, como ele ia, né? Deu sabedoria em mexer com madeira, fazer as ferramentas, pedras, e assim, irmãos, era um serviço que não poderia ser qualquer homem a fazer, e nem outro homem poderia ter um entendimento tão aprumado, se não fosse o Espírito de Deus dirigir este homem, né? A terceira pergunta diz: qual era o tipo de trabalho daqueles homens? Na sequência do 31, do 6 até o 11, diz, né? E eis que eu tenho designado com ele a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te hei ordenado, a saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos, para administrarem o sacerdote, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo o que hei mandado. Muito sagrado, eram uns homens muito consagrados para se empenhar nesse trabalho, né? E no aparelhamento aqui nos fala, né? A tenda do testemunho, eles iam fazer o propiciatório, eles iam fazer ali a tenda da congregação, a mesa, os utensílios da mesa, o candelabro que tem ali onde o Espírito de Deus ali, né? Ia representar o Espírito Santo ali, com óleo. Nós temos a pia, a base, nós temos os tecidos, as vestes, enfim, tudo, né, que administrava o sacerdote, até as vestes dele. Então Deus deu sabedoria a esses homens de tal forma, da tribo de Dan, né, sabedoria, habilidade para se empenharem em fazer os petrechos do lugar sagrado, do santo, né? Ali é onde os homens iam exercer o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo o que hei mandado. Então foi uma construção, um erguimento do santuário, foi um planejamento de Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aquilo ali simbolizava tudo que se imaginava de símbolo, simbolizava o futuro Salvador. A quarta pergunta diz aqui: o que ordenou o Senhor a Moisés logo que os apetrechos estavam terminados? Em que dia e mês isso se deu? Então a pergunta agora, quando terminou todo esse apetrecho, né? Quando terminou a tenda ali, quando o tabernáculo estava concluído, quanto tempo levou? No 40 do mesmo livro, do Êxodo 40, do 1 e o 2, diz aqui o livro sagrado: depois disso, o Senhor a Moisés, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação. Muito claro, né? Primeiro mês, no primeiro dia do mês, ali seria ali concluído, né? Ali ordenou o Senhor
que tudo estava terminado. Então, esse foi o dia do mês, né, deles lá, né? E assim, irmãos, tudo foi ordenado por Deus, na arca do testemunho, que a arca continha a sagrada lei de Deus, né? Todas as coisas ali que pertencia a Israel. Vamos agora à quinta pergunta. Em que ano se deu, depois da saída do Egito, o erguimento do santuário? Então, que ano foi, né? No 40:17 diz assim: no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Quase como uma repetição, né? Do primeiro mês levantarás, aqui também o primeiro mês do segundo ano, né? Então ali estava, 2 anos ele estava ali no deserto, né? Quando foi levantado, né? Que o primeiro dia do mês. Agora confirmou em que ano foi. Então, o texto é muito claro, né? Que fala no primeiro mês do segundo ano. Ali foi erguida, ali foi onde o povo de Deus, os israelitas, saíram do Egito, né? Passou-se 2 anos, onde foi feita a construção do tabernáculo. Patriarcas e Profetas diz assim: a construção do tabernáculo não se iniciou senão algum tempo depois que Israel chegou ao Sinai. A tal edificação sagrada foi pela primeira vez erguida no início do segundo ano, a partir do Êxodo. A isto se seguiram a consagração do sacerdote, a celebração da Páscoa, o recenseamento do povo e a conclusão de vários arranjos essenciais à sua organização civil ou religiosa, de modo que passaram quase 1 ano no acampamento junto ao Sinai. Ali o seu culto tomará forma mais definida. Foram dadas as leis para o governo da nação e levara-se a efeito uma organização mais eficaz como preparo para a sua entrada na terra de Canaã. Patriarcas e Profetas 374, muito clara aqui a declaração da inspiração, né? Quando foi que se deu a edificação pela primeira vez, ali fala certinho, início do segundo ano, a partir do Êxodo. Então eles ficaram no pé ali do Monte Sinai, segundo a palavra de Deus aqui, ficaram 1 ano ali. E ali se deu a celebração da Páscoa, né? Consagração de Arão, ali se deu a consagração dos filhos dele, ali se deu também o recenseamento do povo, né? Quantos tinham vários arranjos essenciais, ali se deu uma organização, tanto civil como religiosa, tudo dirigido por Deus, e quem estava aqui nesse trabalho era Moisés. E assim foi tomando forma, diz aqui, né? O governo de Deus, né? Pela organização, foi levado a efeito, né? Como preparo essencial. Eles tinham que ter um preparo essencial, uma estrutura essencial, não como os escravos mais, mas assim como uma nação organizada por Deus, e Deus tinha um objetivo com ele, levá-los aonde? A Canaã terrestre, né? E assim Deus trabalha dessa maneira, né? Deus, ele é um Deus de essência, de ordem, né? E todo o seu trabalho, tanto civil como religioso, tem que ser pautado pela estrita organização. A pergunta de número 6 diz assim: que ordem expressa foi dada, a fim de evitar mal entendido sobre a santificação do sábado?
Passamos agora aqui um assunto tão importante após, o erguimento ali do tabernáculo, após ali o aparelhamento, a construção de tudo, Há aqui uma declaração a respeito, sobre a santificação do santo dia do Senhor. Lemos aqui no Santo Livro 35, do 1 e 2. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse: estas são as palavras que o Senhor ordenara que cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. Sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que fizer qualquer trabalho será morto. Então vemos aqui que ordem foi dada, expressa para todos aqui, que trabalhasse 6 dias, mas o 7º dia era chamado santo. Santo sábado de descanso, Então, como Deus preserva esse dia tão precioso, como um dia de descanso, um dia que não nos pertence, pertence a Deus. Aqui também há uma ordem que ninguém trabalhasse nesse dia, Qualquer que trabalhasse será morto, Vamos na continuação. Diz assim a pergunta de número 7. Quanto tempo levou aproximadamente a construção? Então vamos, outra confirmação do Patriarcas e Profetas, com de respeito ao tempo que levou a construção. Aproximadamente meio ano foi ocupado na construção do tabernáculo. Confirmando atrás a pergunta do tempo, que lá fala no 2º ano, mas no 2º ano, mas foi aproximadamente, diz aqui, meio ano, 6 meses, que ficou, que foi ali a ocupação desse trabalho tão importante, Pouco tempo, 6 meses, mas foi com tanto zelo, tanta devoção, tanta reverência, E assim a construção do tabernáculo foi construído nesse período de meio ano. Que fez Moisés ao completasse a obra, de quem ele seguiu o exemplo nesse caso. Então vemos aqui a superintendência, de Moisés aí na administração. Então, a completar essa obra, o que Moisés efetuara, no 39 do mesmo livro, 42, 43 do livro do Êxodo, 39, 42, 43 diz assim: conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, o Senhor toda a obra, e eis que tinha feito, como o Senhor ordenara, assim fizeram. Então Moisés o abençoou. Que honra, Então ele foi tudo conforme o Senhor ordenara. Ali estava na superintendência, na administração desse grande homem, Moisés, Então ordenara tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Moisés não mexeu nada se pode mexer. Em seguida, ele abençoou aquele local sagrado, E ali todos foram abençoados por Deus, pode-se dizer de maneira assim. Gênesis 1:31, texto bem familiar, que diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Então o Senhor é muito perfeito, Tudo que Deus faz é com uma perfeição fora do comum, Não tem um artista, não tem um pintor, não tem nenhum homem, que faça um trabalho, uma arte
tão perfeito. Devia ser muito bonito esse local sagrado, né? Mas tudo foi ordenado por Deus. Para completar o pensamento, Patriarcas e Profetas 349 diz: quando se completou, Moisés examinou toda a obra dos construtores, comparando-a com o modelo a ele mostrado no monte e com as instruções que de Deus recebera, como o Senhor ordenara, assim o fizera. Então Moisés os abençoou. É o verso 43, né, do capítulo 39. Então, irmãos, aqui está, né? Antes dele abençoar, Moisés fez um autoexame ali, naquela obra, comparando com o modelo perfeito, o modelo mostrado para ele no Monte Sinai, né? E Moisés teve que gravar o primeiro, né? Teve que gravar o original para fazer um modelo, gravou. O Espírito de Deus ali não tem como, né? E assim ali ia habitar a presença do Pai, do Espírito Santo e a presença de Cristo. Todos aqueles símbolos ali, todos, desde o azeite, né? O animal, os sacerdotes, as vestes, tudo simbolizava nosso Senhor. Pergunta de número 9 diz assim: ao ser erguido o santuário, como procedeu o povo de Israel? Ali estava a presença de Deus, estava pronto ali o tabernáculo, o santuário, né? Como foi agora a reação do povo? 349 do mesmo livro, Patriarcas e Profetas. Com ávido interesse, as multidões de Israel ajuntaram-se em redor para ver a estrutura sagrada. Estrutura sagrada. Enquanto estavam a contemplar aquela cena com satisfação e reverente, a coluna de nuvem pairou sobre o santuário e desceu, envolveu-a, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 40, verso 34 do livro do Êxodo. Então, um interesse ávido, né? Estava ali com uma sede, ali estavam tão esperando aquele momento, né? Onde ali ia se manifestar a presença de nosso Pai. Acho que aquela coluna de nuvem, né, que acompanhou ele, diz que ela pairou sobre o santuário, né, e ali descendo, envolveu, e a glória do Senhor encheu aquele local. Quer dizer, a presença de Deus, né, se manifestou ali de uma maneira espetacular, né? E ali todos avidamente estavam preparados para este momento. Assim, toda vez que nós, como filhos de Deus, nos reunimos, devemos ter esse senso. Qualquer que seja um culto, uma assembleia reunida, né? Uma conferência, devemos ter esse senso que a glória do Senhor vai encher o local onde nós vamos nos congregar. Porque é importante, né, a presença de Deus, aonde se louva a Deus, aonde se lê a sua palavra, aonde se busca o Senhor através da oração. 10ª e a última pergunta diz assim: que impressão causou ao povo a presença da glória divina no santuário? No 40, ainda no mesmo livro, 40, agora o verso 34, né? 40 do Êxodo, 34 e o 35, apenas dois versos, o que nos tem a dizer sobre a impressão do povo, o que o povo, né, ficou com essa manifestação da glória do nosso Pai Celestial. 34. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação. A glória do Senhor encheu o tabernáculo.
de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Praticamente uma repetição da pergunta 9, né? Mas o povo ficou impactado, pode-se dizer, impressionado, né? Diz que ali a tenda da revelação, com aquela manifestação da glória de nosso Pai Celestial repousava sobre ele. Então eles viram na realidade que Deus estava com ele. E que Deus tinha acompanhado desde a saída do Egito até este momento sagrado ali onde agora eles iam cultuar e ter um local apropriado de culto onde Deus ia se manifestar na presença da congregação e da nação também. 349, ainda a continuação do Patriarcas e Profeta, diz: houve uma revelação da majestade divina, e por algum tempo, mesmo Moisés não podia entrar ali. Com profunda emoção, o povo viu a indicação de que a obra de suas mãos fora aceita. Não houve ruidosas manifestação de regozijo. Temor solene repousou sobre todos, mas sua alegria de coração transbordou em lágrimas de regozijo, e murmuravam em voz baixa ardorosas palavras de gratidão de que Deus houvesse concedido em habitar com eles. Então é muito importante a presença de Deus. Para eles foi importante, e a importância é muito grande ali, né? Porque diz que essa glória permaneceu ali, né? E nem Moisés pôde entrar. Então foi com profunda emoção, né? Que foi uma indicação, né? De que Deus estava com eles ali, né? Dali em diante Deus estaria. Que privilégio, né? Que honra, né? Os cuidados de Deus. Somente eles teriam que manter a reverência e o respeito. E interessante, naquela manifestação não houve ruidosa manifestação, regozijo, né? Diz que não houve ali estrondo, música, ao contrário, diz aqui, né? Estavam solenes. Assim que Deus se manifesta, né? Não precisa ficar gritando, pulando, se manifestando. Deus é um Deus de ordem e respeito, né? Um Deus que se manifesta. Então, esse deve ser também o nosso sentimento, o temor que repousou sobre eles, deve repousar sobre todos quando a presença de Deus ela é manifestada, né? E quando a presença de Deus também ela é solicitada, seja em qualquer momento da nossa vida. Diz que não houve ali murmuração, né? Diz que, ao contrário, eles murmuravam em voz baixa. Essa murmuração era obrigado, Senhor, em gratidão, né? A Deus por haver concedido habitar entre eles. Que Deus nos dê graça, nos dê também esse senso, possamos com reverência e respeito, né? Pedir a presença de Deus na nossa vida e em todo momento solene estivermos juntos, né? E possamos manifestar esse temor, né? Essa alegria, que a presença de Deus vale mais do que qualquer presença na face dessa terra. Esse é meu desejo, oração. Deus abençoe na sua palavra. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina
todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.